voltar lá, voltou e organizou a igreja. Mesmo depois de tudo isso, né? Tá tudo bem até aqui, irmãos? Tá? Verso 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele agora passa então a apoiar a doutrina por alguns argumentos adicionais, né? O primeiro é retirado da experiência deles, pois Paulo os lembra de que maneira o Evangelho foi introduzido entre eles. Quando ouviram o Evangelho, receberam o Espírito. Não era a lei, portanto, mas a fé, que eles deveriam receber esse benefício. Este mesmo argumento é empregado por Pedro na defesa que ele faz diante de outros judeus por ter batizado pessoas não circuncidadas. Está lá em Atos 10:47. Mas os irmãos lembram, né? Quando ele batiza Cornélio era gentil, né? Era romano, era um centurião romano. Ele batiza Cornélio e a sua família, a casa de Cornélio toda ali. E depois ele vai explicar isso para os outros judeus, né? Ele falou assim: olha, o evangelho chegou também para os gentios, né? Então, esse mesmo argumento aqui que Paulo usa, Pedro já usou lá atrás, quando ele batizou Cornélio. Tá? Havia, portanto, aqui, nessa situação dos Gálatas, ingratidão manifesta. Tá? Então, era evidente a ingratidão dos Gálatas, né? Ao não se submeter à doutrina por meio da qual eles haviam recebido o Espírito Santo. Tá? A oportunidade que ele lhes dá de resposta é expressiva, não de dúvida, mas de maior confiança. As convicções fundamentadas em sua própria existência os forçavam a reconhecer que era verdade, né? Agora nós vamos entender o seguinte, que fé é aqui colocada como uma figura de linguagem, tá? Em outras passagens, que em Romanos 3:27, vamos abrir lá, ele vai falar que é a lei da fé. Romanos 3:27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Ele vai começar, ele está fazendo aqui uma introdução para ele entrar propriamente na doutrina, né? Para mostrar que a graça de Deus em Cristo, ela é sem nenhum mérito de obras, tá? Então o ciclo do Espírito Santo aqui, ele vai significar a graça da regeneração, tá? Que é comum a todos os crentes, né? Ele vai falar aqui que Paulo está se referindo aos dons particulares, né? Que o Senhor deu para os apóstolos, né? Paulo chamava isso de credencial apostólico. Então esses Gálatas, eles viram sinais e prodígios também, como outros viram durante esse ministério apostólico aí, tá? Então não havia uma explicação do porquê eles regrediram. A única explicação pela qual eles regrediram é realmente a ingratidão. É uma mente desordenada, porque eles tinham encontrado pela graça. É estranho isso, irmãos, mas é um fenômeno que acontece com o ser humano, né? Se você der algo muito precioso de graça para alguém, ela não dá muito valor, né? E às vezes ele não crê no valor daquilo. Ele não crê no valor, ele acha que ele tem que se esforçar ou pagar alguma coisa para aquilo lá, né? Então é como se para alcançar a salvação em Cristo eu tivesse que pagar algum preço de fato, cumprir alguma obra, fazer alguma coisa, né? E até os que entendem que é pela graça mediante a fé, muitas vezes confundem a fé no sentido da fé ser uma obra pessoal dele. Não, mas eu criei como se a fé tivesse surgido dele próprio, como se ele tivesse decidido ter fé, decidido se santificar e tal, ignorando assim a ação do Espírito Santo, de fato, né? E o teor da carta aqui nos mostra que de fato isso daí é uma ingratidão, né? Tá? Vamos lá, verso 3. Se sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então veja que a própria linguagem bíblica do apóstolo Paulo aqui fala que eles começaram de fato no Espírito. Então Paulo identifica que a Bíblia identifica que eles de fato eram convertidos. Não está dizendo aqui
de pessoas que não se converteram, que o Evangelho não penetrou ali. Não é isso que está falando. Mas está falando do risco de uma igreja organizada, onde o Evangelho foi tão bem exposto que parecia uma gravura, que Paulo de fato tinha entrado na consciência deles, né? Mas que pela insistência daqueles judaizantes ensinando salvação pelas obras, eles estavam abandonando a fé genuína e entrando então no erro, tá? Isso é um grande alerta, né? Como a doutrina do Evangelho trouxe a você o Espírito Santo, o início do seu curso foi espiritual, mas agora vocês caíram em uma condição pior. E pode-se dizer que caíram do Espírito para a carne, é isso que Paulo está falando, né? A carne denota passagens exteriores e desvanecidas, como as cerimônias, principalmente quando são separadas em Cristo, tá? Doutrina morta e desbotada. Havia uma estranha inconsistência entre o excelente começo deles do Evangelho e o que estava acontecendo naquele momento, tá? Então, isso é um alerta para a igreja pelo seguinte: quando nós olhamos a nossa própria vida, pessoal, quando nós nos convertemos, parece que o amor ele é maior. E depois, com o tempo, vai diminuindo. Isso não tem razão de ser. Isso acontece pela perversidade dos nossos corações, pela dureza do nosso coração. Então, o que a gente percebe na experiência da caminhada cristã, né? E que muitas pessoas simplesmente elas não são despertadas para perceber que está acontecendo isso com ela. E ela vai se acomodando e vai esfriando na fé, esfriando na fé, esfriando na fé e se acomodando, né? Então é necessário que a pessoa perceba que ela deve voltar sempre ao primeiro amor, tá? Verso 4: terá sido em vão que tantas coisas sofresses, se na verdade foram em vão. Ou seja, teria sido o sofrimento em vão como se nada valesse a pena? Ou seja, como se não tivesse valido nada a pena do que eles aprenderam do Evangelho? E o sofrimento, você vê que até aqui, né, é uma prova da conversão genuína deles, né? Porque todo aquele que se converte acaba sofrendo também, né? A gente sofre no Evangelho, né? Hoje mesmo, conversando com uma outra pessoa que nem aqui da cidade né? Ela estava me contando pelo serviço dessa pessoa no Evangelho, o sofrimento pelo qual ela estava passando, né? Então, isso é um fato. Então, é um emblema, né, da característica mesmo da salvação, tá? E o verso 5: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui é como se Paulo passasse a bola para eles, né? Responde isso aqui para mim, me fala, né? Olha só como ele coloca a questão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, né? E que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A lei pode promover milagres, a lei pode promover graça, a lei pode promover algum tipo de justificação do homem. Existe algum milagre que a lei pode fazer pelas pessoas? Não, nenhum, né? E eles estão trocando a graça de Deus por um fardo super pesado de ter que ser justificado pela lei, né? Jonas, na sua oração lá em Jonas capítulo 2, verso 9, ele fala que aquele que se entrega, que isso é uma idolatria, é confiar no próprio esforço. Aquele que se entrega à idolatria vã, abandona aquele que lhe é misericordioso. Olha só como que um abismo chama outro abismo, né? Então Paulo, é como se Paulo ele estivesse em cima de uma montanha, vendo, né, um perigo na frente da caminhada dos Gálatas que os próprios Gálatas estavam vendo. Então ele fica lá tentando alertá-los para que eles se corrijam ali, para que eles não sigam em frente ali, tá? O Evangelho, essa situação de Paulo aqui, é mais ou menos como imagine que vem um carro e um andarilho, no sentido oposto, o andarilho no acostamento, e tem uma curva,
E o andarilho já passou por aquela curva. E quando vem o carro passa. E o andarilho só dá tchauzinho, cumprimenta com um sorriso, né? E o motorista cumprimenta também, vai chegar lá, a ponte está quebrada, o carro cai. Esse andarilho, ele foi simpático, ele foi cordial, mas ele foi desleal, porque ele já tinha visto a ponte quebrada lá e não avisou aquele motorista, tá? Então o evangelho que Paulo está fazendo aqui é aquele andarilho que está tentando impedir de qualquer jeito aquele motorista seguir o caminho dele. Não, para aí, entra aqui dando sinal, tentando fazer com que ele não passe por ali, né? E o motorista talvez achando que estivesse no caminho certo ou que iria ganhar alguma coisa com mais tempo lá na frente, não desse atenção para o andarilho, tá? Então a confirmação da ação de Deus no meio deles, né? Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, tá? Aquele que faz a confirmação, ou melhor, a confirmação da ação de Deus no meio deles, né? Paulo então ele começa a falar agora de graça e regeneração, tá?